Oi, gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente dos outros que tem aqui no canal, que é um guia de estudos sobre o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro pedido no vestibular da Unicamp e talvez em alguns outros, não sei. Como que vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou falar um pouquinho de análise literária. Essa parte é muito importante e talvez seja a mais importante do vídeo para quem leu o livro. E depois nós vamos passar conto por conto e eu vou destacar alguns elementos que eu acho interessantes. E esses destaques servem para ajudar ou para aguçar o olhar de quem ainda vai ler, ou então para relembrar no caso de quem já leu o livro. Então vamos lá. A Conceição Evaristo, ela é uma das maiores vozes atuais da nossa literatura e ela desenvolveu um termo, um neologismo, que é escrevivência, ou seja, ela escreve a partir das próprias vivências ou das vivências dos outros. Ela observa e transforma aquela observação, aquele fato, em arte. E para vocês saberem um pouquinho mais como a Conceição Evaristo constrói o texto, como que ela pensa, eu recomendo vocês assistirem a um vídeo em que ela mesma fala sobre as suas experiências como escritora e alguns de seus pensamentos. Vou deixar o link aqui na descrição. Pois bem, então aqui a gente vai olhar diretamente para o texto. E é interessante que nessa entrevista, em que eu deixei o link aqui embaixo, a Conceição Evaristo vai falar justamente isso. O que ela tem para dizer sobre algum assunto está na produção literária dela. Você olha para o texto, você lê o texto, analisa o que está lá e aí você vai entender ou interpretar o que ela gostaria de passar para nós. Então, na análise literária, a gente foca no texto realmente. No texto, seja um trecho, seja o conto inteiro, você vai estar focado no que está escrito ali. Ou seja, você vai olhar para a forma e você também vai olhar para o conteúdo. Com relação à forma, você vai ver a disposição do texto. Há repetições de palavras, como que as frases estão sendo construídas. Elas estão numa ordem definida, elas estão em uma ordem inversa do normal. Por exemplo, ele chegou ou chegou ele. Como que isso está acontecendo no texto? Há emprego de palavras novas, palavras criadas, neologismo, como escrevivência é um neologismo, por exemplo. Quais são as quantidades de advérbios e adjetivos, como que tudo está sendo construído ali. Por exemplo, vão ter momentos que neste livro a gente tem a construção de um discurso informal, marcado pela fala. Isso aqui faz parte da forma. Então, é um discurso que está seguindo a gramática normativa ou é um discurso que está marcando como o brasileiro fala? Ou os dois, né? Algo híbrido. E depois tem o conteúdo. O conteúdo, digamos assim, que ele tem dois níveis, normalmente. O primeiro nível é o nível superficial, é aquele que você lê e entende o que está ali do jeitinho que está, por exemplo, no dicionário. E depois nós temos o sentido figurado. É aquele que você vai interpretar por baixo do que está dito aqui no nível 1. No nível 1 do texto, do conteúdo, você já consegue estabelecer alguns sentidos, mesmo com as palavras no sentido denotativo, no sentido do dicionário. Por exemplo, estou com saudades da minha terra. Esse estou com saudades da minha terra, o saudades já implica em algo mais profundo. Você já imagina essa pessoa na terra dela, seja lá qual for, porque aí você vai ter que saber um pouco mais dessa pessoa para poder imaginar isso. Mas você entende que essa pessoa já não está lá na terra dela, já não está fazendo as mesmas coisas que fazia antes e já não vive do mesmo jeito que vivia lá e que ela sente saudades. Então isso implica, às vezes, até num certo
todo o sofrimento da vida atual dessa pessoa que está falando que está com saudades da terra dela, certo? Agora, no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, você vai ter uma outra interpretação. E aqui eu vou dar um exemplo bem aleatório, que é, para quem já assistiu Mulan da Disney, o desenho, vai ter aquele momento em que o pai e o imperador da China falam que a flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e a mais bela de todas. O que isso significa? Nesse sentido, eles estão falando da Mulan. A Mulan, ela não é a garota que a sociedade espera, certo? Ela tem as suas próprias preocupações, ela não se deu bem lá com a casamenteira, deu tudo errado, e aí significa que, apesar dela não parecer ser como as outras garotas, quando ela vai enfrentar as dificuldades, vai fazer com que ela se torne uma mulher mais forte e mais bela também. E aí esse bela não quer dizer que seja bela de beleza física, mas ela pode ser bela nas atitudes. Então, esse é um exemplo de leitura dessa frase. Então, a gente vai para o Olhos d'Água, efetivamente. Quando você for pegar Olhos d'Água, você vai pensar em tudo isso. Quais são os temas de Olhos d'Água? Olhos d'Água vai falar sobre pobreza, sobre racismo estrutural, sobre violência, sobre infâncias roubadas, vai falar sobre suicídio, vai falar sobre sexualidade, vai falar a relação tênue entre vida e morte. E vai retomar também algumas questões afro-brasileiras, por exemplo, algumas menções às religiões de matrizes africanas. E aqui a gente tem, então, 15 contos. O que é um conto, gente? É uma história mais curta, focada num recorte da vida de uma personagem, no problema de alguma personagem. Tem poucos personagens também, além do personagem principal. E são histórias densas, porque o autor vai usar poucas páginas para despejar tudo que ele gostaria de despejar. No caso, é uma autora, né? A Conceição Evaristo. A questão da forma. Aqui a gente vai ter alguns contos que eles vão ter um refrãozinho. De que cor eram os olhos da minha mãe? Ou onde está da Venga? Que é no segundo conto, Ana da Venga. E algumas vezes a gente vai ter também uma questão da polifonia, várias vozes contando uma história, que é lá no penúltimo conto, A Gente Combinamos de Não Morrer. E há alguns contos em que a linguagem é um pouco mais crua, porque ela vai passar, tem a ver com a história, tem a ver com o que se quer passar na mensagem. Bom, então vamos lá. Em Olhos d'Água, que é o conto que abre o livro, que também tem o mesmo nome, a gente vai ter uma mulher assolada por uma dúvida. De que cor são os olhos da minha mãe? Ela vai relembrar todos os momentos importantes da infância dela. E são momentos difíceis, ao mesmo tempo que são alegres em algumas partes, porque é o esforço da mãe de tentar lidar com as dificuldades da vida perante as meninas. Então há momentos em que elas não têm o que comer, a mãe inventa uma brincadeira. Há momentos em que está chovendo muito e talvez o barraco delas não se sustente, então a mãe está preocupada. E nessas lembranças, os olhos da mãe estão sempre cheios d'água. E assolada por essa dúvida, ela sai da cidade em que ela mora agora e vai encontrar com a mãe para olhar para os olhos dela e ver de que cor eles são. E aí, eles estão o quê? Cheios d'água. E aí ela entende que esses olhos vêm das correntezas, vêm de uma herança passada, vêm da Mamãe Oxum. A Mamãe Oxum é uma figura que representa a feminilidade e a beleza. E a gente tem no final do conto que isso é passado também para ela,
Então tava na mãe dela, vai para ela e a filha também pergunta: qual é a cor úmida dos seus olhos? Então a gente tem essa continuidade e a gente tem essa evocação do que veio do passado, ao mesmo tempo que a gente tem a crítica da situação difícil em que ela foi criada. Aqui a gente tem, como eu já disse antes, toda a repetição, o refrão, mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Depois a gente tem o segundo conto, Ana da Venga. Em Ana da Venga, a gente tem essa mulher que ela é parceira de um homem que é o líder do crime. A gente não sabe exatamente as profundezas desse crime, a gente tem contato com alguns crimes dele, por exemplo, alguns assaltos a banco, algum assalto a um deputado, mas a gente sabe que eles vivem lá na favela, no morro, e ele é o líder, e todo mundo está cercando essa mulher que se chama Ana. Todo mundo está cercando essa mulher, e todo mundo são pessoas que são leais a esse parceiro dela, ao da Venga em si. No início, esse pessoal não gostava dela, mas depois eles aprendem a pelo menos tolerar, e ela poderia ter escolhido odiá-los também, ou a amá-los, ela escolhe amá-los. E aí com isso ela acaba sendo aceita nesse grupo. E então, o que acontece aqui? Ela vê todo mundo, mas o parceiro dela não está ali. E aí ela vai resgatar algumas memórias sobre as relações que ela tem com ele, como eles se conheceram. A gente tem a voz do da Venga aqui também, como que ele viu a Ana pela primeira vez. A gente tem um outro relacionamento dele, um contato com um outro relacionamento dele, que é com a Maria Agonia. Eles se conheceram ali na prisão. Ela era uma crente que ia lá pregar a palavra todo domingo, mas eles tiveram um relacionamento e no fim das contas, quando ela aceitou que ela largaria tudo para ficar com ele, ele decide que vai matá-la. Então ele manda que a matem e ela é encontrada morta com uma Bíblia do lado. E aqui a gente tem essa questão da Maria da Agonia por meio de notícia de jornal. Então aqui a gente tem, além do conto e da perspectiva da Ana da Venga e do da Venga, a gente tem um pouquinho, um vislumbre das notícias do jornal. O mesmo vai acontecer lá no final do conto. Bom, enquanto eles lembram de tudo isso, finalmente o da Venga aparece para a Ana. E aí, quando ele aparece, a gente descobre que era o aniversário da Ana, mas ela tinha esquecido. E aqui tem uma parte, um trecho bem marcante, em que ela pensa assim: Ana estava feliz, só da Venga mesmo para fazer aquilo, que era a festa surpresa. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam a alegria maior um profundo sofrimento. Então, ela estava tão acostumada com a desgraça, com notícias ruins, que ela não esperava nada além disso. Ela não esperava que tivesse uma surpresa feliz. E aí a gente também descobre que a Ana está grávida. E depois disso, a gente tem que a Ana e o da Venga foram para o seu barraco, foram dormir lá. E esse barraco ele é invadido por policiais. E o da Venga ele decide não se render aos policiais. Então, quando ele vai vestir a sua camisa, ele tira uma arma. E nisso, todos, incluindo a Ana e o bebezinho que ela esperava, foram mortos. E aí, aqui no final, a gente tem novamente a questão da notícia. A gente tem uma outra voz infiltrando aqui nessa história. Então, aqui, além da notícia, a gente tem também, mais uma vez, um refrão. Onde está a da Venga? Então, a gente fica o tempo todo preocupado onde ele está. E também tem essa questão da outra voz, que essa outra voz da notícia, ela denuncia a hipocrisia da sociedade com relação ao que acontece nessas questões da violência, nas questões religiosas, nas questões do sexo e assim vai. Bom, o terceiro conto é do Zuquerença.
A Duzu, ela é uma idosa já, e ela é uma idosa que está comendo comida da rua, restos de comida. E nisso ela vai resgatando memórias da vida dela, como que ela foi para a cidade com seus pais quando era menina, na promessa de que ela trabalharia e estudaria, só que isso não aconteceu, porque o lugar em que ela foi trabalhar como faxineira, na verdade, era uma espécie de bordel, e aí ela acabou se tornando prostituta, porque ela ia lá limpar os quartos e no fim ela começava a observar o que as pessoas estavam fazendo ali, e ela acaba sendo abordada pelos clientes para fazer o mesmo. E então aí a gente tem essa questão de, no começo ela nem sabia o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo, e muito menos que ela seria paga. Então tem essa questão do uso do corpo negro também. Depois ela lembra de quando ela teve os filhos dela e os netos dela. Então a gente sabe que os netos, eles são jovens, adolescentes. Um deles já morreu, já se envolveu com crime e morreu, muito jovem, aos 13 anos. Um outro, ele chora porque não quer ser homem, e é tudo que nós sabemos sobre ele. E nós temos a Querença, que leva uma parte do nome da avó com ela. E a Querença, diferentemente da avó, ela vai à escola. E a gente descobre isso como leitor, que ela vai à escola, porque ela descobre da morte da avó quando volta da escola. Então a Duzu, que estava lembrando tudo, ela acaba morrendo. E aqui ela morre numa cena que é até muito bonita, porque ela tá lembrando de tudo. Chega um momento em que é proibido ser triste, então a gente já imagina que é o carnaval, e isso é confirmado pelo narrador linhas depois. E um amigo mendigo dela acaba dando uns caquinhos, uma espécie de estrelas, que é um objeto que acaba sendo iluminado. E aí ela pensa, essas estrelas são para mim, são para aqueles que já se foram. Então ela relembra pessoas que participaram da vida dela e que provavelmente eram familiares também. E para os netos, para a continuidade, um já foi, mas ainda tem esses outros dois. Então é para continuidade. E a gente vê, pode ser que tenhamos alguma esperança pela menina Querença. Que nesse conto da Duzu a gente tem a questão da memória, a gente tem a questão da infância roubada e a gente tem essa questão da morte que parece um sonho. Ela se mistura com um sonho. Vamos para o próximo conto. O próximo conto é Maria. No conto Maria, a gente tem essa mulher que trabalha para uma casa mais abastada. Ela está cansada porque ela trabalhou no domingo, mas já é segunda-feira, e ela está levando para casa frutas, incluindo melão, e ossos de um pernil que, na verdade, os patrões iam jogar fora e ela pediu para levar. Ela vai até o ônibus, entra e tem sua passagem paga por um homem. E aí, esse homem, a gente descobre que é o pai do primeiro filho dela. Eles conversam um pouco, ele pergunta como tá o menino. A gente sabe que, apesar de parecer que eles se gostem, não tem como os dois ficarem juntos. E ele pede desculpas e o comparsa dele inicia um assalto a este ônibus. E nisso eles roubam todo mundo, não roubam a Maria, mas as pessoas veem que a Maria não foi assaltada. E com isso, eles acabam gritando com ela, acabam ficando bravos e a Maria acaba sendo linchada. E esse conto aqui tem um final muito pesado e os diálogos são pesados também. E aqui a Conceição Evaristo mostra essa questão do preconceito, do racismo enraizado. Então, ela não foi assaltada, mas ela poderia estar junto dele. E por ela ser negra, ela poderia estar envolvida com esse crime. Não só por não ter sido assaltada. A gente tem umas falas muito pesadas aqui que demonstram isso.
E mesmo com o motorista de ônibus falando, calma gente, ela não tem nada a ver com eles, ela é honesta, as pessoas não perdoam. Então é um conto muito difícil. O próximo conto, Quantos Filhos a Natalina Teve, é um conto muito pesado e também complicado no final. Porque o que acontece? A Natalina está grávida do quarto filho e a gente vai saber um pouco da história das gravidez anteriores a essa. A gente sabe que o quarto filho é o único que ela realmente quer. Então a gente vê que o primeiro filho ela teve quando ela era jovem, faltou educação sexual para ela, então ela não esperava que a brincadeira acabasse levando aquilo que levou. Depois a gente tem o segundo filho, e o segundo filho ele veio mesmo ela tomando os ditos chás que funcionavam para evitar a gravidez, de acordo com o conhecimento popular de onde ela morava. Mas o pai do segundo filho, no caso, ele a amava, ela só não queria mesmo essa vida para ela, ela não queria esse homem, ela não queria o filho, e os dois vão embora. E o terceiro foi a pior gravidez que ela já teve. E aqui a gente vai ter até uma relação um pouquinho parecida com o conto da Aya, da Margaret Atwood. Então a gente vai ter essa empregada, a Natalina trabalhava numa casa como empregada, e é esse casal que não conseguia ter filhos por nada, até que um dia a patroa liga para ela desesperada e fala: Natalina, você é um pouco parecida comigo. Você pode me dar o meu filho. Então, a Natalina se vê obrigada a ter essas relações com o patrão, a fim de ficar grávida do filho que não será dela. E então a gente tem novamente aquela questão do negro não ser dono do próprio corpo, essa questão da lembrança do momento em que os negros eram escravizados aqui no nosso país. E aí o quarto filho, que é o filho que a Natalina gostaria de ter, que ela está satisfeita em ter, ele é um filho que não tem pai. É complicado porque, na verdade, esse filho, na vida real, por exemplo, ele seria rejeitado, porque ele é um filho de um estupro. Então a Natalina acabou sofrendo essa violência e ela matou quem fez essa violência com ela, mas decidiu que ia carregar o filho e seria só ela e esse filho. Então, isso aqui geralmente é um caminho contrário, é um caminho inverso do que geralmente você tem na vida real, na mulher grávida proveniente de uma relação de estupro. Então nós temos uma quebra aqui da construção do amor materno. No conto Beijo na Face, a gente tem a relação de uma mulher que ela é casada com um homem muito abusivo, que está de olho a cada passo em que ela dá. E ele também fez os filhos serem seus espiões. Não que as crianças saibam o que o pai faz, mas como eles contam que a mãe estava fazendo, eles acabam exercendo essa posição. Mas existe esse momento em que ela acaba se apaixonando por outra pessoa. E a gente tem essa construção desse amor que é longo, demorado e muito discreto. E aí a gente descobre que essa pessoa é uma outra mulher. E a partir daqui, quando esse marido abusivo descobre, ele acaba se afastando, mas ele ainda joga ameaças que possam machucar essa mulher que é a Salinda. Então ela tem essa questão de ela não saiu do relacionamento abusivo por causa dos filhos, pensando nos filhos, e agora que os filhos já estão um pouco maiores, ela consegue ter mais coragem para enfrentar essa relação, o fim dessa relação abusiva e ir para o amor verdadeiro. E aqui é interessante que na relação abusiva com esse homem, é uma relação que ela é mostrada. Então os outros podem ver essa relação. E a relação verdadeira
o amor verdadeiro que ela sente com essa outra mulher é uma relação escondida, é uma relação que só o amor realmente importa ali. No conto Luamanda, a Luamanda já é uma mulher madura de 50 e poucos anos. E a gente vai ter a questão da vida dela, o desenvolvimento da vida dela como mulher, e acaba esse desenvolvimento como mulher, ele está mais atrelado às experiências sexuais da Luamanda. Então a gente vai ter como ela começou também com a falta de educação sexual. E aí a gente vai ter as relações que ela gostava, as relações que ela não gostava, ela sofre um abuso também. Então mostrando essa questão novamente dos abusos que a mulher negra sofre. Mas aqui ela continua, ela sofreu essa violência contra ela, mas depois que ela sarou, ela continua buscando suas novas experiências, e isso mostra a resistência da mulher negra contra essas adversidades que as acometem. Depois a gente tem Cooper da Cida. Cooper, a corrida. A Cida é uma pessoa que ela nasceu numa cidadezinha que todo mundo era muito devagar. Mas quando ela foi para a cidade grande, ela ficou encantada. E a partir dali, apesar dela sempre ser mais rapidinha do que os outros, ela ficou ainda mais rápida. E aqui esse conto, ele vai falar sobre essa questão de estarmos correndo o tempo todo, da Cida estar correndo o tempo todo e não olhar para o lado. A Cida ter que trabalhar que nem uma mulher máquina, e não ter tempo de ter suas próprias vivências. Ela tá sempre para lá e para cá. Até um dia que ela despertou, sentindo que ela, na verdade, queria olhar para o lado e aproveitar o que tinha à volta dela. Mesmo assim, ela vai tentar correr. E aí ela percebe que ela não está correndo. Ela está andando, ela está reparando no mar, ela está olhando em volta. Ela percebe um homem que está nadando na praia, ainda quase 7 da manhã, e aí ela pensa em como esse homem talvez não tenha tantas dores de cabeça quanto ela, porque ele está ali nadando tranquilamente, enquanto ela tinha que correr e correr para chegar ao trabalho a tempo. Então a gente tem essa crítica econômica e social na questão dos negros e dos trabalhadores não terem tempo de construírem as suas próprias vivências, porque eles têm que se sustentar a partir de trabalhos que não são tão valorizados e não são tão pagos. Depois, nós temos Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Aqui a gente vai ter os temas da pobreza, a gente vai ter um olhar para as crianças que são criadas no morro e em meio à violência. Então a gente tem a Zaita, que ela está procurando a figurinha da menina Flor, e ela acha que a irmã gêmea dela, que é a Naíta, pegou essa figurinha e ela vai atrás da irmã. Só que enquanto ela tá buscando a figurinha, ela acaba fazendo uma bagunça e ela sabe que a mãe dela, se ela perceber essa bagunça, a mãe que já está cansada, que trabalhou o dia todo, vai ter um ataque de raiva e vai destruir os brinquedos. Já é um comportamento da mãe que as meninas já conhecem. As duas, elas têm 2 irmãos mais velhos. Um que está no exército e que está tentando seguir por um caminho honesto na vida e crescer e sair de lá. E o outro que também pensou em ir para o exército, só que ele vai cair no crime. E é interessante que os 2 irmãos, eles não têm nome. A Zaita vai, então, em busca da sua figurinha da menina Flor. E nessa busca, ela tá tão concentrada que ela não percebe que começou um tiroteio. Tem uma outra criança que também estava na rua no momento e ela fala para Zaita entrar em qualquer barraco que tiver ali para ela se proteger, mas ela tá tão concentrada na menina Flor que ela acaba não percebendo. E aí a Zaita acaba morrendo nessa situação.
Enquanto isso, a mãe já tá louca da vida, porque percebeu que os brinquedos estavam no chão e ela destrói a bonequinha mais linda que as meninas tinham. E a irmã, Naíta, que estava no barraco do lado com uma outra menina, escuta que a mãe tá brava e vai procurar a Zaíta para já prevenir a irmã. Olha, você esqueceu de guardar os brinquedos, a mamãe tá brava e tal. Só que nisso ela vê então que a irmã está morta no chão, com as pessoas em volta, mas o choque é tão grande que a única coisa que ela consegue dizer é: Zaíta, você esqueceu de guardar os brinquedos. E aqui esse conto ele é bem triste, e a gente tem aqui uns momentos que acabam remetendo à menina Flor, porque a figurinha que ela tá procurando é a figurinha da menina Flor. E aí, quando a Zaíta, ela leva os tiros, a gente tem aqui, ó. Ela procurava, entretanto, somente a sua figurinha Flor. Em meio ao tiroteio, a menina ia. Balas, balas e balas desabrochavam como flores malditas, ervas daninhas suspensas no ar. Então a gente tem essa relação da figurinha com a Zaíta, mas na questão da Zaíta, as balas eram como flor e eram flores malditas. Depois nós temos o conto de Lixão. O Di, ele é um adolescente e ele está com um tumor na boca. E esse tumor dói, tudo nele dói, e ele tem muito ódio pela vida, ele tem ódio pela mãe que foi assassinada e ele não se importa com isso, porque ele tem muito ódio, ele tem ódio de quem lhe deu a vida. A gente tem a dor como o pontapé inicial para o resgate de memórias, porque ele vai fazer esse exercício de por que ele tem essa dor, porque ele tem tanta raiva, e esse tumor ele é um resultado disso também. Então o Di Lixão, ele tem essa dor da vida, ele tem essa dor do corpo, ele tem também a fragilidade de menino, e que isso nos remete a essa questão dessa infância que foi roubada dele. Depois nós temos Lumbiá. Lumbiá, ele é um menino que vende mercadorias para o seu sustento e para o sustento da família. Ele desenvolveu já uma lábia, ele desenvolveu como mentir para contar histórias dramáticas, para fazer com que a mercadoria seja vendida. Ele gosta de vender flores, ele já tentou vender outras mercadorias que não estragariam tão rapidamente, mas ele gosta de vender flores porque ele já sabe o esquema que ele pode fazer ao vender flores. Acontece que está perto do Natal e ele vai a uma loja ver os presépios, que é uma coisa que ele gosta de ver, porque ele se identifica muito com o menino Jesus, porque o menino Jesus, ele não está tão coberto, ele remete à pobreza de onde o Lumbiá vem. Então ele tem essa identificação. E neste ano, naquela loja, tem um presépio que foi feito por um artista famoso, é um presépio que provavelmente vale bastante dinheiro, e ele estava indo lá ver esse menino Jesus, e aí ele tem essa conexão tão forte com ele sente que ele precisa ajudar esse menino Jesus, que está passando frio, que está com fome. Então ele projeta os sofrimentos dele, Lumbiá, no menino Jesus, e ele vai tentar ajudar, sanar esse problema com o menino Jesus, que ele também chama de menino Herê, que é também, o Herê é o espírito infantil nas religiões de matriz africana. Então ele vai pegar o menino Herê, ele vai pegar o menino Jesus, vai sair correndo, e no que ele sai correndo, ele acaba sendo atropelado por um carro que estava passando ali fora da loja. E os dois se vão, tanto o Lumbiá quanto o menino Jesus. Então, novamente, a gente tem a questão da infância desse menino pobre
E dessa forma, como ele projeta e como ele estava desesperado para ajudar o outro, para ajudar o seu semelhante. E aí, nesse conto também, a gente tem a questão da hierarquia social. Ele que tem que, em vez de estar na escola, em vez de estar estudando, ele está abordando as pessoas na rua, tentando vender mercadoria, tentando ganhar o pão. Então, é um conto que denuncia as mazelas da nossa camada pobre da população. Depois, nós temos Os Amores de Quimbá. O Quimbá, na verdade, tem o apelido original Zezinho, mas ele gosta de ser chamado de Quimbá porque quem deu esse apelido, além de ser um apelido diferente, foi o seu amigo branco e rico que fez uma viagem para a Nigéria e lá ele tinha um conhecido chamado Quimbá. Quando ele voltou para o Brasil, ele fez amizade com o Zezinho, que também era negro, e aí passou a ser o Quimbá brasileiro. Nisso de conviver com esse amigo, o Gustavo, ele conhece a Beth, que é uma prima ou uma amiga desse Gustavo. E ele gosta muito da Beth. E ele teve relações com a Beth, só que quando ele ia ter relações com a Beth, o amigo Gustavo também teve relações com ele. E ele não estava entendendo por que esse amigo Gustavo estava também ali. A gente vai ter a questão de que o Quimbá, ele não gosta de morar no morro. Ele quer sair de lá, ele tem o seu trabalho no mercado, e ele não gosta, ele se irrita com os seus familiares, se irrita com a mãe, se irrita com a avó, se irrita com as irmãs. O irmão, ele é bêbado, ele tem problemas com alcoolismo. Ele quer estar num lugar melhor. E ele gosta de ter esses amigos que são fora do morro, porque ali ele é ouvido, ali ele é abraçado. Mas, de novo, ele não é um deles. Ele acha que ele pode ser um deles, mas ele não é um deles. Porque no fim das contas, esses brancos e ricos, eles estão interessados na vivência do Quimbá, mas eles não estão interessados em incluir o Quimbá junto a eles. Então seria como se esses amigos, na verdade, fossem donos do Quimbá. Até porque quando o Quimbá pensa em sair do morro, ele pode sair do morro, porque a Beth e o Gustavo já se ofereceram para fazer com que ele saísse de lá, porque os dois têm dinheiro. E aí, o que ele daria para eles em troca? O que ele já estava dando, essas relações. Só que o Gustavo percebe que o Quimbá gosta mesmo da Beth e a Beth gosta do Quimbá. E aí, como que ele ficaria nessa situação? Já que ele foi rejeitado. Então ele, com ciúmes e com mágoa, ele propõe então que os três acabem cometendo suicídio juntos. E no fim das contas, o Quimbá ele vai aceitar essa opção, porque ele não viu outra saída para sair do morro, ele não viu outra saída para mudar de vida. Depois a gente tem o conto Ei Ardoca. Em Ei Ardoca, a gente tem esse homem que desde quando ele estava na barriga da mãe dele, ele estava no trem. E aí com os solavancos do trem, com um grande número de pessoas no trem, e assim continua a vida dele. Então ele vai crescer no trem, ele vai trabalhar de trem, e ele está cansado dessa vida. Ele está cansado das pessoas que estão ali, então ele decide que ele também vai cometer suicídio. Então ele toma algo no trabalho e ele vai morrer no lugar em que ele teve mais momentos marcantes, que era estar ali todo dia. Então ele vai morrer ali. E enquanto esse veneno está fazendo efeito nele, ele começa a cair, ele começa a passar mal. E a gente tem essa indiferença das pessoas que estão ao redor dele. Alguns riem, outros fingem que não está acontecendo, outros julgam achando que ele está bêbado. E só tem uma mulher apenas que o ajuda a comprar do camelô uma água. Mas ele já está morrendo. E aí ele escuta alguém chamar Ei Ardoca, e é um rapaz que já o conhece, ou pelo menos a gente entende que eles já se conhecem, tira o Ardoca do trem e começa a roubar as coisas que o Ardoca estava usando. E aí, assim, o Ardoca acaba morrendo.
A gente tem aqui essa questão do trem, do solavanco do trem, ser como uma brutalidade da vida. A gente tem a questão da indiferença das pessoas ou do medo das pessoas de ter alguém ali passando mal, mas já tomam como se já fosse algo comum, e a gente só tem apenas aquela mulher que talvez pudesse simbolizar assim bem de longe uma esperança. Também é um conto muito difícil. O penúltimo conto é A Gente Combinamos de Morrer. E aqui é um conto muito interessante porque a gente vai ter uma questão da polifonia. São várias vozes aqui nessa história. A gente tem o Dorve contando, a perspectiva do Dorve, né, na verdade. A gente tem a perspectiva da Bica, que é a esposa do Dorve. A gente tem a dona Esterlinda, que é a mãe da Bica. A gente tem a Bica lembrando do irmão Idago. A gente sabe que o Dorve e a Bica estão juntos e que eles têm um filhinho recém-nascido. Quando eram jovens, o Dorve e sua turma combinaram de que eles não morreriam. Em meio às balas, eles não morreriam. Mas a gente sabe, a gente vê ao longo do conto que não foi bem assim. A gente vê que a Bica lembra vários nomes e que alguns deles já não estão mais ali. E a gente entende pelo conto que essas pessoas, elas não estão mais ali porque elas morreram e que essa morte foi fruto da violência. O próprio irmão da Bica não está mais vivo. Desde criança ele tinha boca grande, então ele acabava traindo os grupos em que ele estava participando. E ele foi um traidor também. Então ele traiu, e então ele teve a consequência da morte. E o Dorve está no meio de um tiroteio, ele está no crime, então ele também está nessa situação, ele pensa na Bica, ele pensa no filho dele. E a Bica também pensa nessa questão do crime, pensa no filho dos dois e pensa em como ela gostava de escrever desde criança, como ela também, assim como a autora Conceição Evaristo, usava a escrevivência para escrever as histórias. E ela espera um dia sair de lá, ela tenta encontrar alguma solução para poder sair dessa situação. E a mãe dela, a dona Esterlinda, ela consegue viver no mundo em que ela vive porque ela separa. Ela fica na televisão e assistindo as novelas, apesar dela não gostar de um fim de uma novela que ela estava assistindo aqui, mas ela usa a TV como uma válvula de escape do que ela tem ali fora da casa dela, a violência que ela tem ali fora. Então, novamente, a gente tem a voz da TV. Se no Ano da Venga a gente teve notícias, aqui a gente vai ter a questão da ficção com a dona Esterlinda. O conto termina com essa questão da Bica querendo fazer diferente. Não seguir o mesmo ciclo, tanto da mãe quanto do próprio marido e do irmão. E o último conto, Ayoluá, é a alegria do nosso povo. Então a gente tem um conto que ele é contado em primeira pessoa do plural, e a gente tem esse mundo em que tudo está escasso, em que os idosos não conseguem ver os resultados de suas lutas, eles não reconhecem também mais o mundo em que eles estão. A gente tem uma violência ali, as crianças não nascem mais, mas um dia Bamidele, que é a esperança, anuncia que terá um filho. E ela vai ter uma menina, a Ayoluá, que é a alegria do povo. Esse conto, ele é o último conto, ele fecha, então aqui a gente vai ter trechos muito importantes e que vão fechar o livro assim com uma chave de ouro, porque aqui a gente vai ter: ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Então eles estão agora felizes, esse mundo com a filha da esperança, eles estão felizes, mas eles ainda têm que se manter espertos.
Então sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. Então a alegria e a esperança deram em todos eles uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria. E aí a gente tem quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Então, eles vão ter os sentimentos ruins, mas apenas em um momento. No outro, eles já vão estar procurando por uma forma de melhorar, assim como a Bica fez no penúltimo conto. Então, ele termina com essa mensagem de esperança, de alegria, diante dessas dificuldades. Então, a gente tem aqui o Olhos d'Água. Não dá, obviamente, para analisar profundamente todos os contos em um vídeo do YouTube. Mas é interessante perceber, então, essas temáticas que já foram mencionadas aqui anteriormente, essa questão da pobreza, do racismo estrutural, a questão da posição dessas pessoas na nossa sociedade, em como elas não estão sendo vistas, em como elas são ignoradas muitas vezes, ou olhadas com um certo nojo por parte dos outros. A gente tem aqui as pessoas passando pela desuquerença e tentando se afastar dela, na verdade. Então, este livro aqui, ele vai proporcionar, ele está aqui para acordar essa empatia que a gente tem que ter com relação a esses membros da nossa sociedade que muitas vezes não são membros, eles estão excluídos daqui. Então, a Conceição Evaristo vai dar essas vozes aqui pra gente. É um livro que é difícil de ser lido, porque ele contém muitas verdades, a gente vê isso acontecendo aqui à nossa volta, mas são situações que precisam ser refletidas, e aqui nós temos nesse livro. Então, só retomando, se você for fazer uma prova desse livro, lembre-se de sempre analisar o trecho em que está na sua prova e ver quais são os elementos que estão ali, tanto na forma quanto no conteúdo. E eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma ajuda para quem aí vai trabalhar com esse livro, vai analisar esse livro, seja para a escola, seja para o vestibular. E por favor, então deixem a curtida de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acham, quais foram seus contos preferidos do livro, quais são seus questionamentos, suas angústias, sobre o livro, sobre as personagens, como que esse livro mexeu com você, e se inscreva no canal também. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!